Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, abençoado. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a você aí no Facebook, no YouTube. Graça e paz. Nós já estamos ao vivo, são 19h31. Estamos aqui no MGA, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Um graça e paz especial ao pastor argentino que está lá em Moçambique, na África. Graça e paz aos pastores que estão em Portugal também. O abençoado Fábio. Tem 2 Fábio lá no MGA Portugal, né? Para os abençoados Fábios e todos os abençoados do MGA Portugal. Graça e paz a todos os MGAs aqui no Brasil. Estamos em contagem regressiva, hein? 10 e 11 de junho, daqui a alguns dias, estaremos aqui num grande mover de Deus. Estaremos celebrando 30 anos de ministério. Olha que não é 30 dias, hein? Não é 30 dias, são 30 anos. Já passou muita água debaixo dessa ponte. 10 e 11 de junho. Tem um mover tremendo em todo o Brasil, de ovelhas que estão vindo de todos os lugares. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná. Já falei Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Alagoas. Está vindo gente de todo quanto é lugar do Brasil. Então, 10 e 11 de junho, MGA, 30 anos de ministério. Você aí no grupo MGA já reserva a sua camisa, porque para não ficar sem, né? Nós temos a camiseta comemorativa do MGA. Ô pastor, Davis, dá para pegar uma camiseta? Pega uma azul e uma branca lá. Deixa eu mostrar para eles aqui ao vivo, antes de eu entrar na pregação, na ministração. Só porque eu falei da camiseta, pega aí uma branca e uma azul. Eu vou mostrar rapidinho aqui para eles, para quem não tem ainda. Uma branca e uma azul tá bom, só para mostrar as camisetas, obrigado, do MGA. Deixa eu abrir aqui. Ó, pode tirar disso aqui que eu mostro também. Olha aqui, ó. Essa aqui é a camiseta comemorativa MGA, 26 anos em graça. Não, essa é 30 anos, desculpa. MGA, 30 anos de ministério azul. MGA, 30 anos de ministério azul. Mas tem a branca também, olha aqui a branca. Quer ver? Se você prefere a branca, tem a branca também, ó. MGA, 30 anos de ministério branco, ó. Tá vendo? E todas as camisetas do ministério, nas costas, o site abençoado, tá? Então tá aqui, ó. Adquira uma camiseta dessa, 35. 2 seria 70, 60, né? É só para camisetas comemorativas do ministério. Tem mais uma aí, Deivão. Tem essa aqui, ó. 30 anos de ministério, ó. Olha que legal. Olha que bonitas aqui, ó. Camiseta comemorativa do ministério. 30 anos de ministério. Então, uma 35, 2 60. Assim você já participa do mover. E essa aqui é azul. Olha lá que legal. Se você gosta de azul. Você que está no grupo MGA de WhatsApp, é só você entrar em contato, tá? E nós te enviamos. Ou você vem pegar aqui, aqui na livraria do ministério, ou então você recebe pelos correios, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus para começar essa ministração. Vamos comer um pão fresquinho do céu, né? Mas não antes de agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por tudo e por todas as coisas, porque está escrito que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Por isso, em tudo devemos te dar graça. Nós te reconhecemos em nossas vidas, nós te honramos e declaramos o teu senhorio sobre nossas vidas. Que a tua graça e este apostolado seja revelado a cada um dos que vão ouvir e assistir essa ministração. Nós estamos ao vivo para toda a terra, através do YouTube e do Facebook. Então, Bíblia, papel e caneta. E que Deus te revele a graça e te dê entendimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Graças a Deus, palmas ao Senhor Jesus, o nosso Deus e o nosso Rei. Amém? Podem se assentar, quem já está aqui. Podem se assentar. Hoje nós temos
alimento novo, comida nova do céu, Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje é entendendo 1 Coríntios 2. Muitas revelações. O capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo fez questão de deixar registrado excelências de revelações. Eu gosto muito também de 1 Coríntios 2. Todas as quartas-feiras, 19h30, nós estamos aqui no MGA estudando a Bíblia. É estudo bíblico de quarta-feira, tá? De domingo, culto de louvor e adoração. E às quartas-feiras, 19h30, nós temos estudo bíblico. Nós chamamos de apostolado, tá? Toda quarta-feira. Já ministrei 1 Coríntios 1, 3, 5 e tal, e 15, 12, 13 e 14. Então, hoje, a ministração entendendo 1 Coríntios 2. Vamos lá? Em 1 Coríntios 2, verso 1, Paulo começa assim: eu, irmãos, Paulo falando, 1 Coríntios 2, 1, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. Ó. Não fui. É bom você marcar na sua Bíblia aí, ó, como que Paulo se apresentava. Não como um filósofo, não como um sábio na letra, não, mas como um profeta, né? Como quem fala por revelação. Eu, irmãos, Coríntios 2:1, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós. Aliás, ele já tinha dito em 2 Coríntios 5,16, para não conhecer ninguém segundo a carne. Então, se ele ensinou para não conhecer ninguém segundo a carne, ele teria que viver dessa forma, né? Coríntios 2:2, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Sublinha aí, ó. E este ressuscitado, ou crucificado, que é a mesma coisa. Então, Paulo está deixando claro que o foco dele não era jogar carapuça para ninguém, porque tem pregadores que jogam carapuça, né? O foco dele não era perseguir ninguém, não era falar Maria vai casar com o Joãozinho, nada disso. O foco de Paulo era anunciar a Cristo, né? Você é salvo pela graça, você é abençoado em Cristo, Jesus te perdoou os pecados, você está liberto. Então o foco é esse de um pregador, né? Não é ficar jogando carapuça para as pessoas, se você fez isso, se você fez aquilo. Cada um tem a sua vida. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não é um pastor que tem que falar, você não deve mentir, você não deve enganar. Não precisa falar isso, né? Fala isso para uma pessoa de 40 anos. Então, Paulo disse em Hebreus 5 que cada um já sabe discernir a diferença do bem e do mal. Coríntios 2:3, eu estive convosco, Paulo falando, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo está dizendo aqui que ele estava debaixo de uma grande unção, de uma manifestação de Deus, né? Quando ele fala, eu estive convosco em fraqueza, porque fica fraco mesmo. Quando vem uma unção muito forte, em Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 8, até os joelhos de Daniel tremia, as pernas de Daniel tremia, a unção sobre ele. Então ele está explicando isso aqui, ó. Eu estive em fraqueza, em temor diante de Deus e tremor. A unção faz até o corpo estremecer. Gosto muito da autenticidade de Paulo, no verso 4. Ele fez questão de deixar claro, e é o que eu, há 30 anos de ministério, eu também faço questão de falar como Paulo. A minha palavra, Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação, olha a moral que Paulo teve para falar. E eu, glória a Deus, tenho essa moral também, porque é verdade, é verídico. Foi com Paulo e é comigo. Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Está claro aí? Paulo era um profeta. Atos 13, havia alguns profetas em Antioquia, a saber, Paulo estava no meio deles lá. Então Paulo era um profeta. E como profeta, ele disse que a palavra dele,
a pregação dele não estava baseado, não estava firmado, não estava fundamentado em sabedoria humana. O que ele está dizendo? Em coisas que se aprende com os homens. E deixa eu falar a verdade, abençoados. Se vocês querem saber a verdade verdadeira, um pregador não pode consultar ninguém para pregar a palavra de Deus, a não ser o Espírito Santo. Tá claro? Eu tenho visto na internet pessoas até me imitar, hein? Tem um aí que eu dou o tema, ele vai lá e põe o tema também. É uma vergonha isso aí. Isso é uma vergonha. Isso na Bíblia se chama inveja. O que é inveja? Não é querer ter igual o meu. Inveja é querer ter o meu. Ah, eu tenho um Gol branco. Ah, mas eu não sou o único que gosta de Gol branco. Você gosta, compra também. A Volkswagen fez inúmeros Gols brancos. Então, se você gosta do Gol branco, você vai lá e compra o Gol branco. Sem problema nenhum. Isso não é inveja. Você gosta do Gol branco. Inveja é você querer o meu Gol branco. Sendo que tem um monte igual o meu. Quem entendeu a diferença? Então, tem gente que... E quando eu falo de inveja, eu não estou falando de Gol branco, é só um exemplo. Eu estou falando de invejar a unção. Você sabia que tem pessoas que invejam? Me desculpa, modéstia à parte. Tem pessoas que invejam a unção que Deus me deu. Mas o interessante nisso, que quem inveja não é o macumbeiro. Não é o ladrão, não é o bandido. Quem inveja são pregadores. É lamentável falar, não é presunção da minha parte. É verdade o que eu estou falando. Então, se há uma coisa que você deve guardar, aliás, o Espírito Santo está mandando eu ler, eu vou ler já. Aguenta aí. Se há uma coisa que você tem que guardar, é que um pregador, ele não pode consultar carne e sangue. Ele tem que consultar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo te falou? Olha aí, ó, por favor. Atos capítulo meia dúzia. Abre aí. Atos 6. Aqui está as evidências ou características ou sinais de como deve ser um pregador ou pregadora, homem ou mulher de Deus. Atos 6, quem já achou, diga amém. Coloca o dedo no verso 3. É assim que tem que ser, é assim que está escrito. Atos 6, 3. Escolhei, irmãos, dentre vós. Agora, naqueles dias lá foram 7 homens, né? Nesse momento. Mas pode ser um. Escolhei dentre vós um. Escolhei dentre vós 2. Depende da missão, tá entendendo? Aqui nesse momento escolheram 7. Porque eles tinham uma grande obra. Estavam repartindo na área social, ajudando as viúvas, ajudando os pobres. Então, a igreja aqui tinha um grande mover de comunhão, de repartir. Então, escolhei dentre vós 7. Mas dependendo a missão, dependendo o caso, escolhei dentre vós um. Quem entendeu? 2, 3. Então, Atos 6, 3. O importante é aqui, ó. É bom você sublinhar. Ó. Escolhei dentre vós. Escolhei dentre vós. Esquece o 7, tá? Escolhei dentre vós homens, olha lá, de boa reputação. Não pode ser mentiroso. Não pode ser enganador. Não pode ser caloteiro. Posso ouvir um amém? De boa moral, de boa índole, de caráter. Não pode ser um mentiroso, senão quem que vai crer no mentiroso quando estiver pregando a palavra de Deus? Quem é justo já não é todos que crê, você imagina um mentiroso pregando. Então, escolhei dentre vós homens de boa reputação e o que eu considero mais importante do que a boa reputação. Porque boa reputação está cheio de pessoas no mundo que têm boa reputação. Agora aqui tem uma exigência, ó. Cheios do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Terceiro item, ou requisição, ou requisito. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Está vendo? Por isso que não é qualquer um que é pastor num ministério como esse. Que é um ministério profético e apostólico. Os pastores aqui não é igual na Igreja Universal, que é feito igual fazer pão na padaria. Porque pastor universal é fácil ser pastor lá. É só você imitar o Bispo Macedo, você vai ser pastor. Né? Você começa como um membro, aí passa para obreiro,
Aí depois você começa, estou falando besteira? Não é verdade? É só você imitar o Bispo Macedo. Tanto é verdade que você vê os pregadores da televisão, até a mão, eles não imitam a mão. Imita a mão mirrada. Ele tem um problema na mão, nos dedos. Eles imitam, quer dizer, então eles levam a risca. Ser pastor lá, né? Começa a falar igual, em nome do Senhor Jesus. Então tem que ter toda essa dicção, tem uma fonética, não falam muito perto do microfone. Geralmente quando falam bem assim, isso já é psicológico, entendeu? Tudo tem uma jogada. Então, ser pastor universal, eles fazem corrente dos 300 pastores. 300, para levantar um, aí você nem... Onde que eles arrumaram 300? Quem está me entendendo? Presta atenção. Corrente dos 300 pastores. Meu irmão, na Bíblia, aqui em Atos 6 estão falando de 7. Já é uma dificuldade. Achar um de boa reputação, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria. Tem que orar muito, passa anos para achar um. 2, então, já é milagre. Onde que acharam 300? Quem está entendendo? Então não são pastores, são bonequinhos de chumbo. É diferente. São marionetes do sistema. Mas segundo Deus, o padrão de Deus, e segundo a sua palavra, Atos 6,3, escolhei, irmãos, dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que a maioria é tudo boca aberta. Boca aberta. Você quer que eu fale a verdade? A maioria dos pastores são boca aberta. Tem teologia, fala bonito, boa dicção, boa oratória, boa postura, mas não é cheio de Espírito Santo. Então a sabedoria, o molde deste mundo não é o padrão para Deus. Amém? O padrão de Deus é Moisés, é Abraão, é Josué, é Elias. Esse é o padrão de Deus. Presta atenção, hein? Esse é o padrão de Deus. Gideão. O padrão de Deus é esse. Daniel, Ezequiel, Eliseu. Esse é o padrão de Deus. Agora, o padrão das denominações abaixou muito do padrão de Deus. Já começa, mais uma vez para terminar, que o padrão de Deus, Atos 6,3, são homens, quando diz homens no plural, homem ou mulher, tá? De boa reputação, diga boa reputação. Diga cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aí está escrito, ó, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Vamos constituir esses aqui, que são de boa reputação, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então, esses podem. Olha lá embaixo, ó. Olha aqui, no versículo 6. Não, no 5. Atos 6,5. Atos 6,5. Este parecer contentou a toda a multidão. Qual parecer? O verso 3 e 4. Este parecer, verso 5, contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão. Verso 3, tem que ser de boa reputação? Tem que ser cheio do Espírito Santo? Tem que ser cheio de sabedoria? Verso 5, elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Você está vendo como o padrão de Deus? Pula para o verso 8, Atos 6,8. Ora, Estevão cheio de fé e do Espírito Santo, poder quer dizer Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está vendo o padrão de Deus? Pula para o verso 10 para terminar. Atos 6,10. Mas não podiam resistir à sabedoria e à unção, espírito com que ele falava. Está vendo o padrão de Deus? Quem entendeu? Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão de Deus. Uma mulher pregadora de boa reputação, cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. Mulher, não tem problema que é mulher. Um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Esse é o padrão de Deus. Eu quero que vocês entendam, talvez, provavelmente todos já perceberam isso, por isso que estão aqui ouvindo a Graça Apostolado, que no sistema nem sempre é assim. Nem sempre tem boa reputação, nem sempre são cheios do Espírito Santo e muito menos cheios de sabedoria. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa passa 10, 15, 20 anos só ouvindo pessoas encher linguiça. Por quê? Se a pessoa não é cheia do Espírito Santo, quem ouve também não vai ser. Pegou essa?
Se você ouve alguém que não é cheio do Espírito Santo, você vai ser... porque as pessoas são o que o pastor é. Pegou? Os filhos são o que os pais são. Hoje eu estava assistindo uma reportagem lá, um documentário. Os pais maconheiros, os filhos viraram o quê? Os pais, o casal, tiveram os filhos, um menino e uma menina. E as crianças foram crescendo e os pais maconheiros, usando droga. Quando os filhos fizeram 15, 16 anos, o que eles começaram a fazer? Maconheiro e usando droga. Vocês estão entendendo? Então os filhos são os que os pais são, geralmente. Generalizando. E as ovelhas são o que o pastor é. Logo, pastor boca aberta, ovelhas boca aberta. Pastor cheio do Espírito Santo, ovelha cheia do Espírito Santo. Igreja fraca, ovelhas fracas. Igreja forte, ovelhas fortes. Amém, abençoados? Volta lá em 1 Coríntios 2, que é o nosso assunto. Tema hoje, entendendo 1 Coríntios 2. Eu estou no verso 4. Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em... Agora presta atenção, hein? Porque para falar isso, o tal pregador tem que estar vivendo. Não é como um pastor boca aberta vai ler o verso 4. Porque no verso 4 Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. O pastor boca aberta não demonstra nada. Senão que ele é um boca aberta. Estão entendendo? O que eu estou querendo dizer, pastor boca aberta? Está cheio, eu sou filho de pastor. Eu vim de igreja tradicional que a gente dormia lá, irmão. A gente, quer dizer, muitos. Porque o pregador não tinha unção. Não falava com revelação do Espírito Santo. Fala da Bíblia. Mas ler eu também sei ler. Quantos que não sabe ler? Abre aí em João, abre aí em Mateus. Olha aqui o versículo. Lê, qualquer um sabe ler. Está me entendendo onde eu quero chegar? Você não vem na igreja para que alguém leia a Bíblia para você, porque você sabe ler. Você vem congregar, você vem à igreja, ou se ajunta à igreja, para receber a revelação de Deus, para receber a direção de Deus para a sua vida. Mas isso só é dado se o homem, Atos 6,3, está cheio do Espírito Santo e sabedoria. Porque se ele for um boca aberta, como que ele vai dar essa direção? Claro! Está entendendo? Então, olha a moral de Paulo. Coríntios 2,4. A minha pregação consistiu em demonstração do Espírito de poder. Então me dá um exemplo que ele demonstrava Espírito de poder. Abre aí em Atos de novo. Só um exemplo, senão demora muito, né? Tem muitos, mas vou dar só um exemplo. Atos, olha aqui, Atos 19. Vamos dar um exemplo do que Paulo está falando. Atos 19, já cheio. Atos 19, eu até li a semana passada. Atos 19, verso 1. Vamos ler o verso 1 de novo. Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, olha o autor aqui, é dele que eu estou falando. Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes, na língua portuguesa, Paulo perguntou a eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes Paulo a perguntar: em que foste batizado então? Responderam: no batismo de João. Agora coloca o dedo no verso 6. O que Paulo fez? Atos 19, 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Lamentavelmente, os ignorantes do entendimento espiritual pensam e chegam até a dizer que o falar em línguas era falar idiomas. Ninguém precisa ser cheio do Espírito Santo para falar inglês, para falar alemão, para falar japonês, para falar russo. Só quem entendeu. Atos 19, 6. Então Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar castelhano. Começaram a falar inglês. The book is on the table. Estou cheio do Espírito Santo. Então fala aí. The book is on the table. Quer dizer, o Paulo impôs as mãos, o crente ficou cheio do Espírito Santo para falar the books on the table. Está de brincadeira comigo? Você que pensa que línguas é idiomas? Está claro ou não está claro?
Tá, você consegue entender de um modo racional que ninguém precisa ser cheio do Espírito Santo para aprender, falar idioma? Não, você vai na cultura inglesa, na FISC, CCAA. Amém, abençoados? Está claro que aqui o poder de Deus se manifestou neles? Atos 19, 3. Em que fostes batizados? Paulo perguntou. Vocês foram cheios do quê? Cheios da água do João. Verso 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Digam todos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E por que estava cheio do Espírito Santo? Isso aqui é análise sintática, língua portuguesa. Por que eles estavam cheios do Espírito Santo? Verso 6, porque Paulo impôs as mãos. Está claro ou não está claro? Por que eu estou te mostrando o Atos 19, 6? Porque em Coríntios 2,4, ele diz que a pregação dele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Diga comigo, diga, Atos 19,6. Diga, foi demonstração. Quem está entendendo? Ele demonstrou. Primeiro ele perguntou, vocês foram batizados no quê? No batismo de João. Então receba o Espírito Santo. E receberam a unção, uma manifestação. Um poder de Deus, sobrenatural, divino, manifestação divina, como era com Moisés, com Abraão, com Elias, com Eliseu, coisa natural na Bíblia, não é nada do outro mundo, porque Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, então não tem nada do outro mundo. Quem crê em Deus, recebeu uma manifestação de Deus em sua vida, é normal, para crente é normal. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, isso é normal para nós. Não é nada do outro mundo. O irmão falou em línguas. Olha, a irmã foi arrebatada. Olha, o Espírito Santo. Isso é normal, nós não somos crentes. Nós não cremos na Bíblia. Nós não cremos em Deus. Nós não cremos no Espírito Santo. Nós não cremos na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então é normal, natural. Então o que Paulo disse, nas suas anotações, quem quiser escrever, o que Paulo disse em Coríntios 2,4, ele provou que ele vivia o Coríntios 2,4, quando ele citou Atos 19, 6. Ficou claro aí? Então vamos continuar. Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Circule aí, para quê? Verso 5. Por que Paulo ministrava dessa forma? Para que a vossa fé não se apoiasse, quando ele disse na sabedoria dos homens, ele se incluiu, né? Na minha sabedoria. Nossa, o pastor Marcos conhece tanta Bíblia, ele tem 53 Bíblias, agora já não tem mais, né? Porque eu já semeei um monte, eu mudei de casa, tive que reduzir as Bíblias, porque no apartamento não cabe 53 Bíblias. Eu baixei para 20. As outras eu vou semear, vou distribuir. Já não vou ter mais 50 e poucos, porque saí de uma casa para ir para um apartamento, agora já não cabe mais 53 Bíblias. Ou fica as Bíblias ou fica eu. Ou eu coloco minhas Bíblias ou coloco minha cama para dormir. Então minhas Bíblias agora reduziram. Mas minha Bíblia de 1901 está lá. É a Bíblia mais antiga, 1901, hein? 66 anos antes de eu nascer. Já estava escrito em Hebreus 2,14. Quem pegou? Para ninguém falar que, ele fala lá. Não, ele fala não. 66 anos antes de eu nascer, já tinha Hebreus 2,14. Já tinha Efésios 2,8. Eu não tinha nem nascido. Para não falar que sou eu que estou inventando, né? Então eu posso mudar de casa para onde eu for, mas essa Bíblia de 1901 eu não dou, não vendo, não empresto. Você vai morrer sem ver ela. Porque vai que você pega ela, sai correndo. E eu só tenho essa. Foi um sacrifício para conseguir essa Bíblia de 1901. As páginas Timóteo, Moisés. Era outra língua portuguesa, né? Actus, Job, Bemudo, né? Hoje é Jó. Antes era Job com Bemudo. Então essa Bíblia aí, as minhas Bíblias mais antigas de 1901 e a segunda de 1955. Fora a Bíblia de 1815 que eu tenho do padre João Figueiredo, né? Que aí é Bíblia digital. 1815, hein? Bíblia digital. Coríntios 2,5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas, sublinha aí, mas no poder de Deus. Diga comigo, a minha fé tem que se apoiar no poder de Deus. Não na sabedoria dos homens.
Amém? Está claro ou não está claro? Essa é a diferença. Não, alguém pode dizer, nossa, pastor, tem tanta sabedoria na Bíblia, na palavra. Mas a sua fé não pode estar apoiada na minha sabedoria, irmão. Se tiver uma doença aí, a minha sabedoria que vai curar a doença, a enfermidade. Só o poder de Deus. Então diga, a minha fé, em hipótese alguma, pode se apoiar na sabedoria de homens. Diga, mas no poder de Deus. O que diz Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então a sua fé tem que estar firmada no poder dele, e não na sabedoria de homem algum, principalmente a minha, ou seja lá quem for. Amém? Entendendo 1 Coríntios 2, é o assunto hoje. Verso 6. Olha que legal, olha que linguagem gostosa de ler, de ouvir. Olha que linguagem. Você vê que é totalmente diferente da igreja do sistema, da lei, é totalmente diferente. Venha fazer a campanha, venha fazer a corrente de libertação. O demônio está na sua vida. Vem aqui, vamos lá arrancar o mal da sua vida. O diabo. Você vê que a linguagem é diferente, ó. Coríntios 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Tem nada a ver. Aqui é a igreja de Corinto. Tem nada a ver com a igreja universal. Aqui é Paulo falando. Tem nada a ver com o bispo Macedo falando. Eu sou obrigado a dar nomes. Para você comparar, eu sou obrigado a dar nomes. Aqui é a igreja de Corinto. E o pastor e apóstolo era Paulo. Não era a igreja universal, não era mundial. Eu sou obrigado a falar para você comparar, porque aqui no capítulo 2, nós vamos chegar lá, Paulo diz que o Espírito Santo nos ensina a comparar. E você tem que comparar. Eu vou falar de mim. Eu tinha um pastor, boca aberta. Um pastor que sabia ler a Bíblia, que falava da Bíblia, que falava de Deus, mas não sentia nada. Ele falava de Deus, não sentia nada. Ele fazia oração, não sentia nada. Eu não sentia nada, vamos falar a verdade. Até que um dia eu conheci um profeta. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, como um Atos 6:3. E para resumir, trocando em miúdos, eu olhei para o meu pastor, boca aberta, e olhei para um pastor cheio do Espírito Santo. Qual que você acha que eu segui? Eu não falei para você que a ovelha é o que o pastor é? Se eu fosse seguir o pastor boca aberta, eu ia ser o quê? Um boca aberta também. Mas eu fui andar com o pastor cheio do Espírito Santo. E me tornei o quê? Cheio do Espírito Santo. Como diz Provérbios 3:20. Anda com os sábios e será sábio. Está claro ou não está claro? Só uma dica. Coríntios 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Mas não a sabedoria deste mundo. Está claro aí? Está claro que Paulo disse que o que ele pregava, o que ele ensinava, era uma sabedoria, mas não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aprende em faculdade. Você acha que uma faculdade teológica vai ensinar alguém a ser cheio do Espírito Santo? Não, porque isso aí é na prática. E a faculdade de teologia é só uma teoria. Ainda que bíblica, mas é uma teoria. Você vai aprender sobre Deus, vai estudar sobre Deus, sobre a história, sobre geografia, mas você não vai aprender a ser cheio do Espírito Santo, porque a teologia não ensina isso. Porque isso só acontece ou só funciona na prática. Lembra de Efésios 5:18? Enchei-vos do Espírito. Isso só acontece na prática. Enchei-vos do Espírito, culto de louvor. Senhor, eu te louvo, te adoro. Ó, meu Deus e meu Rei, em tudo. Então, isso é só na prática. A teologia não te ensina isso. A teologia é só uma teoria. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Agora, isso é na prática. Sentir Deus, ver Deus. Eu penso que o meu amigo Adiel, como na sua profissão de advogado, eu penso que precisa muito ver Deus, porque deve ter situações que só Deus. Ou seja, intervenção divina. É disso que eu estou falando. Tipo assim, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Está entendendo? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Um advogado, é disso que eu estou falando. Senhor, eu não tenho o que fazer. O senhor está vendo que eu estou indo pelo caminho certo, eu estou indo pelo justo, eu estou indo pelo correto. Agora está nas suas mãos. Não é mais ou menos assim? Estou resumindo? Porque tem coisas que você não tem o que fazer. E quando enfrenta um juiz ímpio, o juiz igual de Lucas 18, um juiz que não teme a Deus. Lucas 18, o juiz não temia a Deus, não respeitava os homens nem temia a Deus. E era um juiz. Como advogado, você deve ter pegado o cara pepino, abacaxi, que eu nem, né? Não preciso nem falar que eu imagino. Estou na terra há 55 anos já. Então tem hora na vida, não só o advogado, você, nós, que precisamos de um milagre,
de uma intervenção divina. Se o mar não se abrisse, Moisés tinha morrido, irmãos. Por quê? Quando ele saiu do Egito, que o faraó, entre aspas, permitiu que ele saísse com o povo de Israel. Chegou lá na frente, ele deu de frente com o mar. Quando ele olha para trás, vem um exército. Todo mundo com espada, com lança, com porrete. Quer dizer, e o Moisés não tinha nada disso. O crente geralmente não anda armado, com revólver, com faca, não anda. Então, o exército vinha. Na frente, um mar. Aqui atrás, um exército que ia matar eles com faca, com espada. O que eu estou tentando te mostrar? Que houve, literalmente, uma intervenção divina que fez o mar se abrir. E eles se salvaram. Escaparam daquela situação. Mas não foi só Moisés, aí foi com Abraão. O Isaac se livrou também, né? Porque o Isaac ia morrer. Houve uma intervenção. Abraão, não faças mal ao menino, já vi que você é fiel. O Abraão já estava assim já, ó. Você conhece a história? Então houve o quê? Houve uma intervenção divina. Então isso já aconteceu na minha vida várias vezes. Aliás, segunda-feira mesmo agora aconteceu. Uma grande intervenção. Eu fui participar de uma reunião e eu precisava literalmente de uma intervenção divina. Senão, irmão, não vou nem te falar. Precisava. Aliás, não foi a primeira e nem a única, já foi várias. São 30 anos de ministério servindo a Deus. Incontáveis intervenções divinas. Então, é disso que eu estou falando e é disso que Paulo está falando aqui no verso 6. Tá? Coríntios 2,6. Todavia, Paulo falando, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Está claro aí que Paulo está mostrando dois tipos de sabedoria. A sabedoria divina e a sabedoria deste mundo. Matemática, física, exatas. A sabedoria. Tem pessoas que são astronautas. Tem pessoas que são cientistas. Não é? Criaram o foguete. Quem criou o foguete? Foi o anjo Gabriel que criou o foguete? Com a ajuda do arcanjo Miguel? Claro que não. O Adiel racha. É claro que não foi. Quem criou o foguete foi quem? Foi os homens. Nitrogênio, né? Nitrogênio, que é o combustível do foguete. Quer dizer, quem criou tudo isso aí? Então, essa é a sabedoria dos homens, que eu não tenho nada contra. Olha aqui a sabedoria dos homens. Aliás, pela sabedoria dos homens, você está me assistindo de longe agora, em outro país, em outro estado. Então, eu não tenho nada contra. Glória a Deus pela sabedoria que Deus deu aos homens. Mas Paulo está dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está claro aí? Ele está dizendo que a sabedoria de Deus é uma coisa e a sabedoria dos homens é outra. Amém? Coríntios 2,7. Não, nós falamos a sabedoria de Deus. E aonde está a sabedoria dos homens? Você vai numa faculdade e você aprende a ser dentista, ortodontista. Você vai numa faculdade e você aprende a ser médico. Faz transplante de medula, de coração, de fígado e por aí vai. Olha só, você operar um crânio, pegar uma furadeira, furar o crânio e mexer no cérebro. As pessoas operam o cérebro. Olhos. Você quer mais que os olhos? A minha amiga, a mulher do meu amigo, operou as vistas. Diz que tirou, não sei o quê. Meu irmão, se errar, nunca mais, hein? Porque a orelha você tem duas, né? Se cortar... mas vai ficar cego? Então, mas operou os dois e se erra nos dois? A orelha tem duas, né, irmão? E os olhos? Tá entendendo? Então, o ser humano, com a sabedoria humana, operar as vistas, abrir um ser humano no meio e tira, e põe, e amarra, e costura, e o cara continua jogando bola, continua comendo. Irmão, não sei nem para onde começa, mas estudaram e aprenderam isso. Então, o que Paulo está dizendo no verso 7? Falamos a sabedoria de Deus. Diga, sabedoria de Deus. Agora, a sabedoria dos homens está na faculdade, certo? E a de Deus está onde? Diga, oculta em mistério. Não está escrito no verso 7? Olha o verso 7, ó. Coríntios 2,7. Falamos a sabedoria de Deus, está onde? Onde está a sabedoria de Deus? Bom, para aí. Você pode ver Deus? Não, porque Ele é Espírito. Se a sabedoria de Deus, além de você não ver Ele porque Ele é Espírito, se a sabedoria dele está oculta em mistério, como é que você vai receber essa sabedoria? Do nada, irmão? Assistindo os Trapalhões o dia inteiro? Você vai receber a sabedoria? Nunca! Como é que você vai receber a sabedoria de Deus? Se não for, Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração.
Como é que você vai receber a sabedoria de Deus? Provérbios 3, anda com sábios e será sábio. O caminho é esse. Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou. Então, a sabedoria de Deus está oculta em mistério, você não vai receber ela sem fazer nada, ou do nada. No mínimo vai começar com a oração. Porque essa sabedoria está oculta, escondida. Não vende. Você não compra em lugar nenhum. Quantos milionários ricos já morreu sem essa sabedoria? Com muito dinheiro, incontável dinheiro. Bill Gates e tantos outros. Steve Jobs, quer mais rico que Steve Jobs? Criador da Apple. Quer mais milionário que ele? E morreu sem essa sabedoria. Porque o dinheiro não compra. Quem está entendendo? O dinheiro não compra. Mas eu preciso e quero, como que eu faço? Começa com oração. Vamos lá em Tiago. O Espírito Santo está mandando ler um texto lá de Tiago. Vamos lá em Tiago. Do lado de Hebreus. Tiago. Do lado. Passa Hebreus. Olha lá. Tiago. Quem já achou, diga amém. Tiago, capítulo 1. Coloca o seu dedo aí no verso 5. É bom você marcar, hein? Marca com a caneta aí, ó. Tiago 1, verso 5. Se alguém tem falta do quê? De sabedoria. O que tem que fazer? Peça a Deus, para aí. Então, quer dizer, da onde vai vir a sabedoria? De Deus. Está claro ou não está claro? O Paulo não diz que ela está oculta em mistério? Olha o Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Olha que maravilha. A todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dada. Digam amém. Então quem tem falta de sabedoria tem que fazer o quê? Pedir a Deus. Dá um sinal quem entendeu. Está claro ou não está claro? Mas eu queria aprender a fazer um foguete e tal. Não, irmão, aí você não tem que pedir a Deus para fazer um foguete, senão você vai morrer e não vai fazer um foguete. Você não sabe nem por onde começa. Se você quer fazer um foguete, você tem que estudar com os homens. Amém? Cientista, astronauta, NASA. Aí é diferente. Você quer aprender a fazer um foguete. Não, eu queria tanto aprender a fazer um transplante de coração. Eu vou fazer uma oração para Deus me ensinar. Ô, irmão, presta atenção, irmão. Deus não vai te ensinar e eu não vou ser o primeiro que você vai operar, hein? O meu coração você não mexe. Não, Deus me falou nessa madrugada, eu estava de joelho, ele falou porque para operar um coração é só meter a faca igual, pega uma faca assim, uma peixeira, corta no meio, sem anestesia, sem nada. Tá bom que eu vou crer que foi Deus que falou isso para você, irmão. Sem anestesia, sem nada, igual cortar pescoço de galinha. Não, nem me enche, comigo você não chega nem perto. Então, tem a sabedoria de Deus e tem a sabedoria dos homens. Está claro ou não está claro? A sabedoria dos homens você busca com os homens. A sabedoria de Deus você busca com Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, por favor, que nos dá sabedoria. Então volta para o 1 Coríntios 2. Pode fechar o Tiago. 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha que legal. Olha, não é para a glória dele, é para a nossa glória. Porque quando você recebe a sabedoria de Deus, ele já é glorificado. Naturalmente, porque foi ele que deu. Quantas vezes você já viu eu agradecendo a Deus? Quantas vezes você já viu eu dando glória a Deus, graças a Deus em tudo? Por quê? Porque pelo que ele me deu. Então, é para mim a glória, né? Mas, na verdade, quem está sendo glorificado é ele, porque foi ele que deu. Então, Coríntios 2, versículo 8. Olha o que Paulo deixou registrado, hein? Talvez por isso também ele apanhava, né? Talvez por isso também ele foi preso. Talvez por essa frase aqui do verso 8 ele foi açoitado. Talvez por dizer essas coisas do verso 8. Consegue entender? Porque ninguém vai bater no outro do nada, né? Olha o verso 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. A quem? A sabedoria. Qual sabedoria? A de Deus. É dessa que ele está falando.
Você sabe quem que mandou crucificar Jesus? Não foi bêbado, não foi pinguço, não foi maconheiro, não foi analfabeto. Eram pessoas estudadas. Você sabia disso? Pessoas letradas, cultas. Governadores, prefeitos. Pessoas que tinham autoridade. Pessoas que tinham sabedoria. Coríntios 2,8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Talvez ele apanhou por causa disso. Pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Você imagina uma autoridade lá ouvindo uma palavra dessa? Açoita esse homem! Por quê, majestade? Por quê, magistrado? Não, olha o que ele falou. Falou que eu não tenho sabedoria? Estudei tanto como que ele fala que eu ordenei crucificar ele porque eu não tenho sabedoria? Açoite nele, uma quarentena menos um. E depois cadeia, Atos 16. E pode prender ele e Silas junto. Prende esse que está com ele também. Qual o nome dele? Silas. Pode prender os dois. Não tinha feito nada. Nada assim, não matou, não roubou, não xingou, não ofendeu ninguém. E por que mandou prender? Com uma frase dessa? Verso 8. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu a sabedoria de Deus, porque se tivesse conhecido, nunca teriam crucificado Jesus, porque Jesus era o próprio Deus. Que filho que vai crucificar o pai? E perguntaram, o que vocês querem? Porque eles já sabiam o que era para fazer, mas perguntaram para dar um migué, né? O que vocês querem que faça? Cristo ou Barrabás? É para soltar quem? Barrabás. E que farei desse Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Bom, o estudado era para falar, não, peraí, pelos livros que eu tenho aqui, da lei, né, doutor? Não, ele não pode, aqui, só porque ele falou que é o Filho de Deus. Ele não xingou ninguém, ele não ofendeu ninguém. Mas para eles aqui era uma grande blasfêmia. Uma grande blasfêmia. E por causa dessa frase de dizer que era o Filho de Deus, por curar no sábado, que era contra, entre aspas, a lei de Moisés. E depois ele afrontou também, né? Ele afrontou. Hipócritas, qual de vós que se a filha ou o boi cair num buraco no dia de sábado, vocês não correm para socorrer? Os caras ficavam tudo quietinho. Tinha que engolir no seco, né? Eu acho que um olhava para o outro assim. É verdade mesmo, minha filha com 4 anos cai num poço, eu vou tirar ela só na segunda-feira? Com 4 anos ela vai... Está entendendo? Eles não iam tirar a filha, mas censuraram Jesus que curou no sábado. Sabe como chama isso? Hipocrisia. Por isso que ele escreveu o capítulo 23, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que coam um mosquitinho e engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de sujeira, de imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como um sepulcro caiado por... Já foi no cemitério? Bonito, de bronze, de ouro, tudo limpinho, e lá dentro ossos e podridão. Aí crucificaram mesmo. Por essas palavras. Quem está entendendo? Então, mais uma vez, o verso 8. Coríntios 2,8. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu a sabedoria de Deus, porque se tivesse conhecido, vamos falar a verdade? Jamais, nunca teriam crucificado a Jesus. É ou não é verdade? Porque iam saber que ele veio trazer vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Lembra de João 10? Como é que você vai crucificar uma pessoa que veio trazer vida quando todo mundo estava morto? Tem lógica uma coisa dessa? Efésios 2, estando vós mortos. João 10, eu vim para que tenham vida em abundância. Pô, eu estou morto, eu vou crucificar quem me trouxe vida? Não tem lógica, né? Então por que crucificaram? Diga, porque não conheceram a sabedoria divina. Ficou claro? Verso 8, senão jamais teriam crucificado. Verso 9, Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas, quiser circular, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, quer dizer, ele nem pensou, nem imaginou, são as, na língua portuguesa, são as coisas que Deus preparou, circule na sua Bíblia, Deus preparou para aqueles que o amam. Está vendo? Como é que ele falou uma frase dessa? Pela sabedoria de Deus. Porque como é que ele sabe que as coisas que o olho não viu? Quando ele fala as coisas que o olho não viu, quando ele fala as coisas que o ouvido não ouviu, quando ele fala as coisas que o coração nem... Ele está dizendo o quê? O futuro que não chegou. Nós estamos em 2023, maio, 2023. Como é que eu sei que vai acontecer comigo daqui 10 anos?
Então o meu olho não viu, tá entendendo? O meu ouvido não ouviu, e eu nem imaginei. Mas como foi revelado a Paulo, que ele falava a sabedoria oculta de Deus, Deus preparou coisas para aqueles que o amam. E coisas boas, tá? Não é coisas ruins não. Amém? Você quer ver? Quer ver um exemplo dessa profecia? Tem coisas preparadas para vocês aí, hein? 10 e 11 de junho. Tá claro ou não tá claro? Tem coisas, ó, Coríntios 2:9, ó. As coisas que você não viu ainda. Você nunca viu, né? Nunca viu um mover de perto? Nunca viu um ministrar no poder do Espírito Santo? Você nunca viu? Então, as coisas que você não viu. Você nunca ouviu um profeta assim, face a face? Nunca ouviu? Tá batendo. As coisas que nunca viu, nunca ouviu. Você nem, pastor, nem imagina como é. Então, são as coisas que Deus preparou dia 10 e 11 de junho. Você pode ter certeza que vai pegar fogo nesse lugar aqui, meu. Ó, e sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu não ia falar, mas vou falar, tá? Porque ele me autoriza a falar. Eu já sei disso faz tempo. Eu já estou sabendo isso aqui. Eu vou falar aqui ao vivo. Vai acontecer com muitos. Depois, se você quiser me falar, você pode falar, tá? Depois que acontecer. Vai acontecer com muitos. O Espírito Santo me disse que muitas pessoas, quando chegarem aqui para o dia 10 e 11 de junho, só de chegar, antes de começar o culto, as pernas vai tremer e vai sentir dor de barriga. Escreve. Vai sentir um frio na barriga, um calafrio. As pernas vão ficar mole. Sabe, perder as forças. Quer que eu fale de novo? Isso eu já sei que o Espírito Santo me mostrou, ele me falou. A unção será tamanha nesse lugar, dia 10 e 11 de junho, que muitos, antes do culto, porque o culto começa às 6, dia 10 de junho é sábado, começa às 6 da tarde, mas tem gente que vai chegar às 4, 5 horas, 5 e meia. O Espírito Santo me disse que muitos, só de chegar, uns vão chorar, homens e mulheres vão chorar, do nada. Vai sentir aquela agora, vão chorar. Outros as pernas vão amolecer, vai encostar assim, vai ficar... O que foi, irmão? Não, minhas pernas estão fracas, estão mole. As pernas vão ficar fracas. Vai sentir uma dor, um calafrio. Sabe aquele negócio... Eu sei que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei explicar. Sabe? Depois você me fala. Depois eu quero saber aí se aconteceu com você. Porque o Espírito Santo já me disse que vai ter pessoas que quando chegar aqui, antes do culto, já vai sentir a unção antes do culto. Quando começar o culto, então, vixe, essa segunda parte eu não posso falar. Quando começar o culto, eu não posso falar. Mas você já tem uma ideia, né? Você já vai amolecer as pernas antes do culto e quando começar, então? Só uma dica. Vamos continuar. 1 Coríntios 2... Verso 9, a última linha. Deus preparou para os que o amam. Verso 10. Mas Deus nolas revelou, olha lá, pelo seu Espírito. Eu não disse que o Espírito Santo me disse aqui? Que vai acontecer coisas dia 10 e 11 de junho? Diga assim, pastor, como você sabe dessas coisas? Verso 10, ó o verso 10. Ó o verso 10, ó. Mas Deus, o que Deus fez? Me revelou pelo seu? Não está claro ou não está claro? Você vê que tudo se encaixa? Como é que eu sei se nem chegou o dia? Isso é um dom do Espírito Santo. Dom de revelação. São 3 dons de revelação. E qual desses 3 dons que Deus me deu que eu estou usando para saber disso? Isso é palavra do conhecimento. Está lá em Coríntios 9, verso 10, 11. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Então, e discernimento de espírito. São 3 dons de revelação. Logo, não é discernimento de espírito, não é palavra de sabedoria. É o quê? É palavra de conhecimento. Por quê? Deus me revelou, Coríntios 2:10, parte do seu conhecimento, que só Ele tem, só Ele sabe. Porque se refere ao futuro, nem aconteceu ainda, nós estamos em maio. E eu estou falando de dia 10 e 11, como é que eu sei se nem chegou? Verso 10. Deus nolas revelou pelo seu... Por favor, a Ele, abençoado. Ele já está avisando antes. Está testificando aí? Ele já está avisando antes o que vai acontecer. Esses dias eu falei com o irmão que eu estava com as pernas mole e o irmão não entendeu. Falei, deixa para lá, vou até parar de falar, não vou falar mais nada para ele. Peguei, parei a conversa e desviei o assunto.
Irmão, eu estou com as pernas mole aqui, eu estou sentindo... O que foi? Não, dia 10 e 11 de junho. Ele não entendeu, eu já parei a conversa. Porque tem que ter um discernimento, né? Para saber do que eu estou falando, né? Minhas pernas estão mole, não é porque eu estou doente, não, irmão. Isso é manifestação do Espírito Santo. Afeta o corpo carnal. Claro, porque pensa no Espírito Santo que criou os céus e a terra. Nesse corpinho aí, Daniel caiu. Daniel capítulo 10. Daniel caiu como morto. Daniel capítulo 8. Eu caí aos seus pés como morto. Daniel, ele disse, ó, levantei tremendo. Os joelhos batiam um no outro, assim, ó. Daniel capítulo 10. Diz que o joelho dele batia assim, ó. Daniel estava assim, ó. Tremendo, tudo tremendo. Claro, o Espírito que criou os céus e a terra em Daniel. Nem o Rambo, irmão. Nem o Hércules, nem o Hulk, nem o Sansão. Nós estamos falando aqui do Criador, do Deus Todo-Poderoso, manifesto numa pessoa. Estão entendendo, abençoado? Então, eu já falei aqui algumas palavras de conhecimento do que vai acontecer 10 e 11 de junho, nesse mover único, singular, exclusivo, de 30 anos de ministério. Não é todo dia, hein? Não é todo dia, não é toda hora. Quem perder, perdeu, porque o relógio de Deus é cronológico, ele só anda para frente, ele não volta. Perdeu, perdeu. Tem gente vindo do Piauí para não perder. Tem gente vindo do Maranhão, 3 dias de viagem para não perder. Tem gente vindo de Alagoas. Onde está lá? Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem pessoas... Então, tem gente que vem de perto, tem gente que vem de longe, tem gente que vem de muito longe. Uns vêm de avião, outros vêm de ônibus, outros vêm de carro. Tem gente fora o interior de São Paulo. Bauru, Pindamonhangaba, Campinas, Santos. Fora... Estou falando dos estados. Fora... Então, irmão, o relógio de Deus é cronológico. Perdeu, perdeu. Ah, eu queria tanto ver quando a arca de Noé... Você queria ver como se você estava em outro lugar, você estava no forró, você estava no churrasco, como é que você vai ver? Que hora que a arca vai sair? 3? Você chegou 4:30. Eu queria tanto ver a arca. Acabou, irmão. Então tem coisas na Bíblia e na vida que só acontece uma vez. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu e acabou. E agora? Agora você não viu. Agora já está em outro dia, já está em outro mês. Agora acabou. Então tem coisas na vida, principalmente as coisas de Deus, que só acontece uma vez. Você vai ler com Elias, com Eliseu, com Moisés, com Paulo, com Abraão. Era uma vez. Aconteceu uma vez. Não vai acontecer 10 vezes. 5 é uma vez só. Depois, amanhã é outro dia. E o mês que vem, e o ano que vem. Então tem coisas que é uma vez. Perdeu, acabou. 10 e 11 de junho. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Para quem não sabe, ó, o Espírito penetra. Por isso que as pessoas choram, né? O Espírito penetra. É o Espírito, irmão. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, aí ele dá um exemplo. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Os homens sabem as coisas do homem. Fazer um foguete, fazer um transplante de coração, obturar um dente. Então, coisas do homem, o homem sabe as coisas do homem. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O que ele está dizendo? Que os homens sabem as coisas dos homens, é normal. Assim também, quando ele fala assim também, fica claro que ele está fazendo uma comparação. Coríntios 2, verso 11. Assim também, sublinha aí, ó. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? Aí você fala assim, pastor, mas se ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, como é que você falou que você sabe também? Por causa do verso 10, abençoado. Deus fez o quê? O que Deus fez? Circule aí, ó, revelou. Ó. Coríntios 2:10, ó. Mas Deus nolas, circule aí, ó, revelou. O que Deus fez? Coríntios 2:10, ó. Tá claro ou não tá claro? Não parece uma pegadinha? Eu faço de propósito. Verso 11. Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E como é que eu sei? Eu sei por causa do verso 10. Porque Deus revelou.
Está claro ou não está claro? Diga glória a Deus. Estamos terminando, tá? Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga graças a Deus. Mas, na língua portuguesa, mas recebemos. Aí não precisa colocar recebemos, né? Porque colocou um mas, não precisa repetir a palavra. Isso é língua portuguesa. Coríntios 2,12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Diga, graças a Deus. E para que você recebeu? Para que ou por que você recebeu o Espírito de Deus? Diga, para que eu pudesse conhecer o que me é dado gratuitamente por Deus. Então por que Deus deu o Espírito Santo? Para que você possa conhecer o que te é dado como? Gratuitamente, só não pode ir no Universal, senão tem que pagar. Ah, essa escapou. Ah, foi sem querer querendo. Ah, essa escapou. Como que é duro não ler a Bíblia, né? Venha fazer a campanha de libertação. Pega o envelope e faça 7 sexta-feira. E pega o envelope e traga o seu sacrifício para que Deus possa te... Não fala pagar, mas você vai ter que pôr um, entre aspas, sacrifício ali. Então é como pagar para ser liberto, quando na verdade, Gálatas 5, verso 1, Cristo já te libertou. Meu pai falava assim, enquanto existe trouxa, malandro não passa fome. Quer dizer então que Gálatas 5, verso 1, estou dando o endereço, hein? Quer dizer então que Gálatas 5, 1 diz que Cristo já me libertou? Aí eu vou num lugar tipo Igreja Universal, e tem muitos, não é só ela não, tá? Tem muitas hoje. Então, quer dizer que Gálatas 5:1 diz que Cristo já me libertou, e de fato eu sou livre. Mas aí eu vou, dependendo do lugar que eu vá, ele fala que eu ainda vou ser liberto. E para que eu seja, eu tenho que fazer isso, para que Deus... Mas está escrito que ele já... Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é a diferença da verdade e da mentira. E, lamentavelmente... O sistema religioso é irmão do diabo. Ou seja, o pai da mentira. Eu tenho dó dos nossos irmãos evangélicos tradicionais que ainda estão aí sendo enganados, né? Por homens, como Paulo diz para Timóteo, corruptos do entendimento. E privados da verdade, Paulo diz. Olha que palavra. Privados da verdade, hein? Paulo foi para Timóteo. Quer dizer, Paulo diz para Timóteo que aprendem sempre. E nunca pode conhecer a verdade. Como assim? O cara é crente já há 45 anos, morre com 90 e não conheceu. Está claro ou não está claro? Isso acontece literalmente, hein? Lembra da vozinha que morreu católica? Não, sou católica, vou morrer católica. Então, morreu católica, mas morreu na ignorância, sem conhecer a verdade. Lembra do evangélico? Morre de bom coração. De bom coração. De boa intenção. Aí eu lembro daquele ditado, né? De bom coração ou de boa intenção, o sistema está cheio. Sistema. 1 Coríntios 2, ficou claro no verso 12, que Deus nos deu o seu Espírito para que possamos conhecer o que nos é dado como? Gratuitamente por Deus. Tem gente pagando para ser enganado. Porque se pagasse para conhecer a verdade, ele ficava quieto. Está errado pagar, tá, mas pelo menos está conhecendo a verdade. E pagar para conhecer a mentira? Quem entendeu? Seria errado pagar para conhecer. Porque Mateus 10:8, de graça recebesse e graças dai. Seria errado pagar para conhecer a verdade. Uma vez que cobram. Venha fazer o seminário aqui, inscrição R$100 cada um. Não estão cobrando? Mas você não é um pregador como Elias, como Paulo, como Eliseu. Sou um pregador. Então o que você está cobrando aí? Inscrição para quê? Para a pessoa vir ouvir o evangelho? Pá, pelo amor de Deus, está de brincadeira comigo. Sério que você está cobrando inscrição? Só quem entendeu. Ou não está cheio? Não vou nem citar os nomes, hein, de quem faz isso, hein? Vou nem citar os nomes. Eu penso que vocês sabem. Coríntios 2:13. Estamos terminando. Disto também falamos. O tema hoje, entendendo 1 Coríntios
2, verso 13. Paulo disse: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as... Na língua portuguesa, se ele já falou palavra em cima, não precisa repetir embaixo. Senão teria que fazer, mas com as palavras, que também não estaria errado. Mas para quem entende, amém. Se não entender, então eu repito a palavra. Coríntios 2,13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as, no oculto, palavras que o Espírito Santo ensina. Então quer dizer que o Espírito Santo ensina, não é o que Jesus diz? João 16,13. O Espírito da verdade vos ensinará e vos guiará. João 14,26, vos ensinará todas as coisas. João 16,13, vos guiará em toda a verdade. Bíblia. Provando que o Espírito Santo de fato ensina. Isso aqui é uma teoria, tal, é um papel, é teoria. Se você viver em oração, falando com Deus, ela começa a acontecer na sua vida. Ou seja, o Espírito Santo te ensina. Atos 19,6, é cheio do Espírito Santo, fala em línguas, profetiza. E tudo que está aqui começa a acontecer com você. É só praticar. Esse é o motivo porque Mateus 7, Jesus falou do homem insensato que constrói a casa na areia e do homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. O que ele estava querendo dizer? Se você ouve e pratica, começa a acontecer com você também. É isso que ele está falando. Amém? Se você ouve e pratica, começa a acontecer com você, irmão. Dirigindo o carro, louva a Deus. Agradece a Deus. Não precisa ajoelhar para agradecer a Deus. Você está dirigindo um carro. Você está numa audiência. Vai ajoelhar. Ô juiz, por favor. O que foi? Não, que eu vou falar com Deus. Ou no metrô lotado, o trem lotado. Você vai... Espera um pouquinho que eu vou... O trem lotado, um negrão do seu lado de 2,10 metros. Você vai ajoelhar do lado dele para falar com Deus. Quem está entendendo? Então, Paulo disse orai sem cessar. Não tem hora, não tem momento, não tem lugar. É claro que nós nos reunimos num culto de oração todo terceiro sábado do mês. Aí é diferente. Mas você está numa audiência, você está numa oficina mecânica, debaixo de um carro, você não vai ajoelhar para... Está vazando o óleo do carro. Senhor, espera um pouquinho. Senhor, aqui o óleo está vazando. Não, irmão. Então, é preciso você praticar o que você tem aprendido, conhecido, e você vai ver que naturalmente as coisas começam a acontecer na sua vida. Posso ouvir um amém? Vamos terminar? Coríntios 2,13. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Como? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. E não é o que eu faço aqui, toda pregação, todo culto. Comparando. Estou comparando. Às vezes até citei nomes aqui para comparar. Coríntios 2,14. Ora, o homem natural... Tem dois tipos de homens, tá? Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, quando os olhos dele vê coisas acontecendo aqui na igreja, uma unção, uma manifestação, ele não compreende. Para ele é o quê? Loucura. Diga, e por que ele não compreende? Coríntios 2,14. Não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Discernem vem da palavra discernimento, que, Coríntios 12, é um dom de revelação. Como é que ele vai entender se ele é um homem natural? Quem entendeu? Como é que ele vai entender as coisas do Espírito se ele é um homem natural? Agora, abra os seus olhos e perceba a sutileza benigna de Paulo, no verso 14. Talvez vocês nem pegaram. Aqui tem uma sutileza benigna, não maligna, benigna de Paulo. Vou te mostrar. Coloca o dedo no verso 14. Talvez você leu e nem viu. Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende. O quê? As coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. E não pode o quê? Alô? Não é que ele não quer. Ele não consegue. Ele não pode, não consegue. Olha lá, aqui a sutileza de Paulo. 14. E não pode entendê-las. Diga, entender. Entendê-las não vem do verbo entender? Não pode entendê-las. Por quê? Porque se entendem, não. Olha a sutileza de Paulo. Ele não colocou entendem, ele colocou o quê?
Discernem. Quem quer me falar por quê? A diferença. Tá valendo. Quem quer falar por que ele falou em cima, entende, o verbo entender, e na linha de baixo ele disse discernem, do verbo discernir. Por que ele não colocou também entende? Não pode entendê-las porque se entende. Por que ele não colocou o mesmo verbo? Porque em cima ele colocou não pode entendê-las, e embaixo ele colocou porque se discernem. Por quê? Não, tem nada a ver, não é isso aí. Não. Oi? Não é essa a resposta. Dou-lhe uma. Por que Paulo disse não pode entender, porque se discernem? Pela teoria lógica, ele teria que falar o quê? Não pode entender porque se entende. Não é assim? Não pode entender porque se entende. Mas ele não fez. Ele falou, não pode entender porque se discernem. Por que ele fez assim? Lá vai a resposta. Cadê a caneta? Porque entender... Alô, ele não está falando do homem natural. Entender é algo do homem natural, ou seja, da carne. Discernir é algo do homem espiritual, ou seja, do espírito. Está aí a resposta. Mas só com olhos iluminados enxerga essas coisas. Por isso que em Efésios 1, Paulo orou para que tivesse olhos iluminados. Como os meus olhos foram iluminados, então quem não enxerga, sem nenhuma condenação, eu enxergo e trago para vocês. Amém? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que faz isso. Então, como ficou? Coríntios 2,14. Olha lá, o homem natural. É bom você circular. Digo, o homem natural. Ele não vai falar de dois homens, o natural e o espiritual? Então está aqui, ó, o homem natural, Coríntios 2,14, estamos terminando, não compreende as coisas. Quais coisas? As coisas. As coisas. O falar em línguas, um arrebatamento, um louvor, uma adoração, ver alguém se derramando em lágrimas diante de Deus. Alguém pode falar, nossa, para que isso? É porque é um homem natural, que não entende as coisas do Espírito de Deus. Está percebendo? Alguém pode falar. Alguém pode ver você se derramando diante de Deus e fala assim, nossa, para que tudo isso? Quem está entendendo? Para que? Quando pensa para que tudo isso, já está provando que é um homem natural que não entende as coisas do Espírito de Deus. Já está provando que é um homem natural. Por que está provando que é homem natural? Porque aqui no verso 15, o Paulo disse, ó, o que é espiritual discerne bem tudo. Então quem é espiritual fala o quê? Olha, glória a Deus pela vida daquele irmão, olha só como que ele se derrama diante de Deus, eu preciso fazer isso também. Olha aquela irmã cheia do Espírito Santo, olha aquela pastora cheia do Espírito Santo, eu quero ser como ela, eu vou... Então, quer dizer, o espiritual pensa igual, deseja igual as coisas de Deus. E o homem natural, o carnal, para que tudo isso? E na igreja para quê? Eu vou fazer o que na igreja, meu? Deus já habita em mim, vou fazer o que lá? Isso é homem natural, que não compreende as coisas do Espírito. Para ele parece loucura. Não parece loucura? O cara sai lá do Piauí para vir aqui em Santo André? Hein, Zezé? Parece loucura para o homem natural, né? Se alguém falar, nossa, você vai fazer o que lá? Dá 3 tapinhas, você vai dizer, não tem problema não, eu sei que você não me entende. Fique em paz, eu entendo você que não me entende. Vocês do Paraná que estão fretando uma van para vir para o MGA Santo André. Mas não tem igreja aqui perto. Fique em paz, eu entendo que vocês não me entendem. Tá? Fique em paz. Talvez se eu falasse, nós vamos lá no Play Center. Não tem mais Play Center, né? Nós vamos no Hopi Hari, lá na rodovia Bandeirantes. Blá, blá, blá. Aí as pessoas, que legal. Quando você for descer a montanha-russa, lembra de mim, tira uma foto. Quer dizer, aí a pessoa fala a mesma língua. Sai do Paraná para ir no Hopi Hari, não tem problema. Aí sai do Paraná para vir na igreja, vão escandalizar. Nossa, vai fazer o que tão longe, hein? Quem está entendendo? Esse é o homem natural falando. Quem percebeu? Então vocês do Paraná, do Piauí, do Maranhão, de Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, não esquenta a cabeça com o homem natural, vocês vão ouvir, hein? Se é que já não está ouvindo. Nossa, vai fazer o que lá? Vai sair de Alagoas para ir lá, em Santo André? Homem, você vai sair do Maranhão? Você está louco? Não, louco está você que não entende as coisas de Deus. Para você parece loucura. Coríntios 2,14, ó. Olha o verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece o quê? Não parece loucura? Sair do Maranhão, rodar 3 dias de viagem para vir em Santo André, num culto. Não parece o que isso aí? Aí chegar aqui no culto de louvor, o que vai ouvir aqui?
Está todo mundo louco. Oba, está todo mundo louco. Porque aqui, irmãos, aqui Paulo disse, faça-se louco para entender os mistérios de Deus. A rainha de Sabá não saiu de longe para ir ouvir a sabedoria de Salomão? Por que você não falou para a rainha de Sabá? Ô, rainha de Sabá, por que você foi tão longe? Não tem nenhum Salomão por aqui? Não tinha. Não tem MGA no Piauí? Não tem. No Maranhão não tem, não tem. Então o que tem que fazer? Pega a rainha de Sabá, vem com ela para o MGA. Ouvir a sabedoria que Deus deu para Salomão. Vem no mover. Agora, não se preocupe com quem não te entende. Porque não vai te entender mesmo, irmão. Amém? É normal eles não te entender. Um dia também você não entendia. É ou não é verdade? Vamos terminar. Coríntios 2,15. O que é espiritual? Então no verso 14, diga o homem natural. No verso 15, diga o homem espiritual. Quando ele fala o que, esse o é artigo definido, diz respeito a uma pessoa. Então, para não escrever de novo o homem espiritual, ele colocou o que é espiritual. Está claro aí, amém? Até a linha de língua portuguesa eu dou aqui de vez em quando. Né? Coríntios 2,15. O que é espiritual discerne. Aí ele não falou entende. Ficou claro? Ficou claro? O verso 14. O natural não entende, mas o espiritual discerne. Verso 14. Porque se discernem espiritualmente. 15. O que é espiritual discerne bem todas as coisas. E ele de ninguém é discernido. Claro, vai ser discernido como se fora o espiritual só sobrou o homem natural. Como é que ele vai discernir o espiritual? Então ele não é discernido. Para terminar, 1 Coríntios 2,16. Hoje a ministração foi entendendo 1 Coríntios 2. Você viu como foi rico em revelação? Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, quem é que sabe o que Deus está pensando? Isaías 55. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Lembra que Deus falou? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então está aqui, ó. Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa ensinar? Você vai querer ensinar o que Deus tem que fazer? Quem é que vai ensinar Deus? Mas se... Não tem si, irmão. Você viu o cara lá, meu, si. Não tem si. Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Não tem si. Quem está colocando si é você, é o homem que está colocando si. Quem é que conhece a mente de Deus? Para que possa instruir. Oh, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu fazia assim. Você tem coragem de fazer isso para Deus? Você é louco? Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. Diga, nós temos a mente de Cristo. Agora, você acha que quem está fazendo fogueira santa tem a mente de Cristo? Claro que não, ele tem a mente do Bispo Macedo. Ele não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, ele pensa como Cristo. Sou abençoado, sou salvo, sou liberto, sou filho de Deus. Mas vai lá para você ver. Você é um filho do diabo. Antes você era um bode, agora você é ovelha. Antes você era do diabo, agora você... Não tem antes e depois, não existe isso aí. Efésios 4,6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso é Efésios 4,6. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Efésios 4,6. Há um só Deus, o qual é Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. Não existe esse negócio, isso é do diabo, aquilo é do diabo, você era do diabo. Isso não existe. Isso aí é linguagem errônea, equivocada, de uma tradição falida, espiritualmente falando. Quem está entendendo, hein? Uma tradição falida, espiritualmente falando. Então usa essa linguagem equivocada, herética e quase como blasfêmia. Ficar atribuindo coisas ao diabo, quando na verdade Efésios 4,5 há um só Senhor, Efésios 4,4 há um só Espírito e Efésios 4,6 há um só Deus. Fica quase como blasfêmia ficar atribuindo coisas a alguém ou a outrem, quando Isaías 42,8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome e a minha glória não darei a ninguém. E os evangelhos que ficam aí, isso é do diabo, isso é daquilo lá, isso não é de ninguém. Teve um homem que falou assim: televisão é do diabo. Eu falei: a que está lá em casa é minha, aquela não é do diabo não. Eu comprei na Casa Bahia. A televisão é do diabo, está lá na minha casa é minha,
Que coisa do diabo? Se ele tem, eu não sei. A que está na minha casa é minha. Então, as pessoas atribuem, quando na verdade, diga comigo, há um só Deus. E Pai de todos. É sobre todos, por todos e em todos. Diga a Ele toda honra e glória. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, graças nós te damos, te reconhecemos e te exaltamos de todo o nosso coração. Eu te agradeço porque o teu Espírito Santo é quem nos faz entender a tua palavra. Não é minha sabedoria, claro que não é. E eu não tenho vergonha de falar isso. Não é minha sabedoria, não é minha capacidade. Está escrito que a minha capacidade vem de Deus. Então eu te reconheço e te agradeço pela sabedoria que o Senhor nos dá ao ler a tua palavra, ao revelar a tua graça e este apostolado. Que os teus anjos nos levem em paz, como diz o Salmo 91, que eles nos sustentarão nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma, como está escrito no Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Quem recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E uma salva de palmas e até domingo pela fé. Domingo às 6 da tarde, culto de louvor e adoração. Graça e paz.